Estamos ao vivo nesse momento. Vamos dar início a mais um evento, então, do UX Summit de Arquitetura. Eu sou a Fernanda Mondadori, sou aluna de jornalismo aqui na UX e vou mediar a nossa conversa hoje. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, que logo mais a gente vai começar o nosso evento. Antes, porém, alguns recados formais. Essa é a 4ª edição do UX Summit e dessa vez o assunto, como vocês sabem, é arquitetura. Como sempre, perguntas, colocações e contribuições ao debate são muito bem-vindas. Ao longo da conversa mesmo, vocês podem compartilhar com a gente ali no chat ou no espaço Q&A ou Q&A de perguntas e respostas, mas ao final da conversa a gente vai abrir um espaço para responder perguntas. Hoje nós também temos a ilustre presença de professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UX. Uma saudação especial ao professor Rodrigo Salvati, que vai me acompanhar na mediação, conferindo as perguntas de vocês. Sinta-se à vontade para contribuir, prof. Bom, essa é a segunda live da noite. A gente vai falar do tema Arquitetura e Sustentabilidade, o case Cubo Verde. Antes de começarmos, eu vou apresentar os nossos convidados. Ingrid Dan é arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em construções sustentáveis, teve seu primeiro contato com arquitetura sustentável trabalhando em projetos e execução na Alemanha. Possui vasta atuação no mercado de habitação de interesse social, na coordenação, aprovação e tramitação de projetos de grande porte. Atua no Cubo Verde Arquitetura Sustentável, escritório com 10 anos de mercado, premiado no Seimbel Bem de Arquitetura Habitat Sustentável e também com o primeiro lugar em empreendimentos sustentáveis no Sinuscom Prêmio 2015. Atualmente, integra a Comissão Baukultur da Câmara Brasil-Alemanha, promovendo eventos para discussões públicas sobre a qualidade do ambiente construído. Eu também dou as boas-vindas ao Albert Kehl, que é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou na Alemanha, onde adquiriu experiência em projetos e execução de edifícios energeticamente eficientes, com foco em sustentabilidade. Trabalhou no mercado de alto padrão, fazendo coordenação e gerenciamento de projeto, bem como direção de obras de grande porte. Especialista em sustentabilidade e eficiência energética em edificações pela Universidade do Vale do Taquari, com MBA em construções sustentáveis pelo IMBEC Unicid e com MBA em gestão, incorporação e construção imobiliária pela Fundação Getúlio Vargas. Ele coordena o departamento comercial do Cubo Verde. Obrigada por aceitarem o nosso convite, gente. Agora passo a palavra para vocês. Obrigada, Fernanda, pela apresentação. Obrigada, Rodrigo, pelo convite, pela essa oportunidade, pela UX. Albert, eu não sei se tu quer te... Eu vou compartilhar a tela aqui. Obrigado. A gente vai apresentar hoje nós dois juntos e qualquer coisa, se tiver algum... Eu estou num local com uma conexão meio instável, qualquer coisa o Albert vai seguindo e vai dar tudo certo. Vamos lá. Quer que eu comece? Tu começa, Ingrid? Eu posso começar, a gente vai se contribuindo, então. Então, tá. Então, como a Fernanda apresentou, eu e o Albert, a gente tem experiência, a gente começou com a ideia do Cubo Verde na Alemanha, quando a gente trabalhou lá. Lá é um padrão já de construção, né? A gente, há mais de 10 anos, ontem, inclusive, a gente fez 12 anos de formado, se formou junto. Então, ainda era algo que se engatinhava no Brasil. Por isso que, então, foi através dessa experiência fora que a gente começou com essa ideia. Então, assim, a nossa empresa, hoje, a gente tem uma equipe de apoio, mas como sócios, então, é o Albert. Eu e ele, então, a gente se formou juntos, se conheceu na URGS, e a Grace é assim, contemporânea nossa. E então hoje nós somos 3 sócios e equipe de apoio, de acordo com o projeto, a gente forma equipes diferentes para atuar em diferentes projetos, que a gente tem uma área de atuação bem vasta, tudo, né, na parte de sustentabilidade. Não sei se tu quer falar, contribuir, Albert? Eu acho que vale falar que a gente tem aí em torno de 40 mil metros quadrados de área de obras sustentáveis projetadas, né? E que
a nossa área de atuação aí é bem dinâmica, né? Desde a área mais de grande porte, shoppings, loteamentos e tal, até residências unifamiliares, assim, até menos, mas vocês vão ver também até um pouquinho de projeto de arquitetura de interiores. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, já que a gente sabe que vai ter um público, né, variado, não só arquitetos, então a gente trouxe um pouco do porquê que a gente atua nessa área de sustentabilidade, por que é tão importante, né? É muito em função dos impactos que a construção civil tem hoje, né? Hoje, sempre, ela é muito impactante na questão ambiental, né? Então, se pensar que ela é responsável pelo consumo de 75% dos recursos naturais, né? 40% da energia elétrica demandada pela construção civil, né? É responsável por 30% das emissões de gás de efeito estufa. E é responsável por... Isso aqui é um dado genérico, né? Mais ou menos, mas é uma média. 65% da produção dos resíduos vem da construção civil. A gente pensa como é impactante, né, o nosso trabalho e como é a nossa responsabilidade sobre o que a gente está fazendo, não só na construção, mas na operação das edificações que a gente está construindo, né? E chamando a atenção um pouco na questão dos resíduos, que é uma coisa que a gente vê, né? O que é o resíduo, quando a gente está andando de carro, vê um terreno baldio, até um terreno baldio tem resíduo da construção civil. Pode ter sofá, pode ter várias coisas, mas sempre tem caliça. Então, chamar um pouco a atenção também de como é o impacto, não é nem nas grandes obras, né? São pequenas obras, pequenas reformas, aquela reforma em casa, às vezes arquitetura de interiores, né, que trabalha com aquela reforma, e aí, bom, alguém está levando aquela calice, para onde que a gente está indo? É uma responsabilidade nossa, como profissionais, saber onde é que o pedreiro está levando aquela caliça, né? Tá descartando de uma maneira correta, um carroceiro levou e deixou no terreno baldio, isso é da nossa responsabilidade também como usuários, né? Então, chamar um pouco a atenção desse dado, que para mim é sempre uma coisa que visualmente impacta, né, bastante. E acho que é interessante falar aqui também, Ingrid, que assim, todos esses dados são baseados na construção civil, não necessariamente na produção da construção civil. Também na ocupação dos edifícios. Então, querendo ou não, todo mundo mora num edifício, né, numa casa, num apartamento. A maioria das pessoas trabalha dentro de um escritório ou de um edifício também, seja um hospital, uma escola, enfim. Todo mundo trabalha dentro de construções, né? E tudo isso tem, então, uma demanda de energia e um impacto relevante ao longo de toda a vida útil, não só da parte de produção do edifício. Aqui um pouquinho do tripé da sustentabilidade, né? Acho que a maioria das pessoas está familiarizada com isso, mas retomando rapidamente, a questão de que para que um projeto em geral, né, um projeto de construção ou qualquer outro item, para que ele seja considerado sustentável, ele deve ser ambientalmente correto, né? Socialmente justo e economicamente viável, né? Então, assim, não basta proteger o meio ambiente, ser ambientalmente de alto desempenho, mas ser impagável, né? Então, vai ser aquela coisinha que vai atingir um público muito pequeno, a viabilidade econômica é fundamental. E a mesma coisa vale para o aspecto social, né? Não basta ser economicamente viável, ambientalmente correto, mas ter um impacto social negativo, enfim. Então, resumo da ópera é que o equilíbrio entre esses três pontos é o que a gente sempre deve buscar. Isso vale, então, tanto para a construção quanto para qualquer projeto sustentável de qualquer área do conhecimento. Aqui a gente trouxe um pouco, como a gente sabe também, né, que envolve o público que está assistindo, pode talvez estar decidindo a sua profissão, falar de uma forma bem genérica, mais ou menos as áreas de atuação do arquiteto, bem genérico, né? O arquiteto, assim, como é que funciona o organograma, né? O cliente, ele é a primeira pessoa que ele contacta quando ele quer fazer um projeto, seja cliente, pessoa física ou jurídica, ele fala com o arquiteto e ali começa o projeto arquitetônico, que é o guia de de todo o resto que vai acontecer, de todo o empreendimento, né? Então, no momento que a gente desenvolve o projeto arquitetônico, aí pode passar, após assim, a gente finalizar o projeto arquitetônico, estudo preliminar, tem algumas etapas, né, que o arquiteto seguia sempre, né? Fiz estudo preliminar,
aí se contrata os complementares, né? O arquiteto pode, dependendo do tamanho do projeto, faz todos os projetos, estrutural, elétrico, hidráulico, climatização, mas, dependendo, vai aumentando o empreendimento, a gente terceiriza os projetos complementares com os engenheiros, nosso parceiro. E essa compatibilização dos projetos também é feito por nós, né? Ou pela nossa equipe de arquitetos. Então, pega todos os projetos do engenheiro, os engenheiros, e faz cruzar com os nossos projetos e ver onde é que tem as interferências e volta para eles com as demandas, né? Também é uma atuação do arquiteto. A parte de gerenciar as aprovações, isso aqui pode ser uma área super longa e bem extenuante, né? A parte de aprovação, que entra na parte de prefeituras, dos órgãos, das concessionárias. Então, também é uma área de atuação do arquiteto gerenciar isso, não só a aprovação do arquitetônico, mas tem aprovação do hidrossanitário, de um PPCI, esse gerenciamento também, startar essas aprovações, que um tranca o outro, né? Também é o papel do arquiteto essa parte de gerenciamento. A questão de especificação, que é uma coisa muito importante também, que vem dos projetos, dependendo da tua especificação de projeto, tu vai também chamar fornecedores diferentes. E aí também entra a questão do economicamente viável, né? A gente vê numa imagem uma coisa fabulosa, mas é entender se o Brasil tem, se o nosso estado tem, se a nossa cidade tem, se é local, a quantos quilômetros a gente está trazendo aquele material, né? E saber entender nossa região para também escolher os fornecedores e especificar as coisas corretas e ambientalmente viáveis, né? A questão dos acompanhamentos de contratação também é muito uma área dos arquitetos, porque ele é o primeiro a chegar, a entrar em demanda do cliente, ele tem uma relação muito direta com o cliente. Eu digo, a gente é o primeiro a entrar e o último a sair. Então, o gerenciamento dessas contratações também é importante, ver se o contrato está atendendo tudo que vai ter o projeto, se não tem nenhum furo, se não vai ter, né, um aditivo, que isso é um grande pavor de qualquer obra, né? Então, isso também é um papel que a gente atua. E a questão de acompanhamento de obra também, né, o papel do arquiteto ver se está fiel aos projetos. Então, assim, o que eu quis trazer aqui? Isso pode ser feito por um arquiteto, pode ser feito por um escritório, como pode ser feito por diversos arquitetos. Mas para mostrar como tem área de atuação, isso é só um resumo, né, de como tem atuações de arquiteto, né? Então, às vezes na escolha da profissão a gente fica, nossa, mas eu não gosto de desenhar, eu acho que eu não vou ter jeito para ser arquiteto. Isso às vezes não tem nada a ver, é uma área de atuação muito vasta. Então, né, eu tinha um pouco uma trava, nós dois começamos com profissões diferentes. Eu fiz fiz vestibular para enfermagem, ele foi para computação, né? A nossa outra sócia também, acho que ela fez química, alguma coisa assim. Então, nós três erramos, né? De alguma maneira a gente se travou, a gente não viu que a arquitetura estava ali, né? Para mim é porque eu achava que eu não sou boa em matemática, então eu achava que não, eu tinha que ser boa em matemática. Depois fui bem nas aulas de cálculo, são coisas completamente diferentes. Então, assim, não se travar por questões assim que a gente acha que o colégio vai nos dizer, não é bem assim. Tem muita área de atuação. Acho que é legal aqui falar também, já que esse esquema colocado na tela, né, mostra o arquiteto generalista que ele faz uma gestão do projeto, né? Então, muitas vezes aqui, o arquiteto que faz o projeto não é o mesmo que faz a gestão do projeto, né? Então, existe o gestor que dispara complementares com as diferentes disciplinas, né, com as engenharias e com toda a parte ambiental e tudo isso que envolve. Mas, e às vezes o arquiteto do projeto arquitetônico é mais um projetista, né? E existe o gestor que está fazendo a gestão de todo o desenvolvimento. E o interessante desse esquema é que ele vale para praticamente todas as escalas, né? Se você for fazer uma casa aí pequena, você vai passar por essas fases, né? Pode ser que uma pessoa, um arquiteto, por exemplo, desenvolva tudo isso sozinho, né? Agora, se você entrar num projeto de grande impacto, um grande loteamento com centenas de casas, você também vai passar por essas mesmas fases, só que provavelmente vai ter toda uma equipe multidisciplinar de especialistas em suas áreas que vão fazer a sua pequena parte, né? E haverá a figura do centralizador, que vai ser o coordenador do projeto, que muitas vezes é o escritório de arquitetura ou um arquiteto. Entrando nos projetos, né, Ingrid?
Quer A que eu gente fale? trouxe um pouquinho de cada atuação, assim, só um exemplo de cada um para mostrar como é que a sustentabilidade pode ser incorporada em todas as escalas, tá? Esse aqui é o projeto do Protect Green, né? É um exemplo de um prédio de lajes corporativas e escritórios. Ele tem a certificação LEED, que, para quem não conhece, é uma certificação ambiental que dá o respaldo de sustentabilidade no projeto. Ele tem aproximadamente 20 mil metros quadrados de área construída e foi premiado aí no Prêmio Sinduscom de 2015. Algumas fachadas, né? A gente tem aqui um cuidado especial com cada fachada tem o seu cuidado especial de acordo com a insolação, né? Então, na foto aqui da esquerda, a gente está vendo a fachada norte e a leste, né? A leste com aberturas verticais e pequenas, a norte com aberturas maiores. A insolação norte é muito generosa, porém, dá para perceber que as janelas estão recuadas em relação ao plano da fachada. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê disso. E na foto da direita é uma fachada sul, né? Uma fachada com muito pouca incidência solar, então ela pode ter vidros generosos, né? Ela tem assim uma grande visibilidade, né? De dentro para fora, de fora para dentro, porque existe pouca influência do sol. Só assim, chamando um pouco a atenção que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz, ver um projeto, qual é o impacto daquela edificação, o que é no edifício corporativo. Normalmente o impacto é o ar-condicionado, é muito pesado, né, a questão energética, e a questão de peles de vidro, que se tornam às vezes um problema na edificação, justamente pela insolação excessiva, pela quantidade né, pela energia que ela gasta para se manter confortável. Então foi aí que a gente atuou para esse prédio, né, nesses dois focos, ar-condicionado e envidraçamentos. Então, aqui um pequeno esquema, né, para entender o cálculo do ângulo solar, né? Então, a gente colocou aí as três datas-chave do ano, né? Na esquerda, o solstício de inverno, né? Teoricamente, o dia menos ensolarado do ano, a noite mais longa, que é o 21 de junho. No meio, os dois equinócios, né? Que é 21 de março e 23 de setembro, são as datas aí em que dia e noite têm a mesma duração. E na direita, o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, né? O dia mais luminoso do ano, onde a gente vai ter aí maior quantidade de radiação solar. O que isso significa? Significa que a gente fez um estudo desta insolação sobre as salas, né? Então, esse primeiro esquema, eu vou passar bem rápido, é a fachada norte, essa no inverno, né? Então, 6 horas da manhã, 7 vai clareando o dia, 8 começa a ter sol, 9, 10, 11, o sol lá no fundo da sala, né? 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, já o sol bem se pondo, bem mais discreto, 5 da tarde, 6, sem sol, né? 7. O equinócio é visível aqui, que a gente tem muito menos sol, então 7 horas da manhã, 8, 9, 10, começa discretamente o sol a entrar às 10 horas da manhã, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem uma incidência solar, mas ela já é bem mais discreta do que era no verão, né? no inverno. E a situação de verão, né? Que é o dia mais longo, né? O equinócio, o solstício, a gente tem, então, 9, 10, 11, 12, o sol não entra. Tá? 14, 15, vai entrando de tarde, então a gente tem um grande ganho de luminosidade, mas acaba não tendo radiação solar direta entrando dentro dessas salas viradas para o norte. Então, isso é o que a Ingrid falou, mais ou menos, em relação às peles de vidro, que são os clássicos prédios de escritório que a gente vê por aí, né? E a gente teve esse cuidado aqui de se proteger do sol, porque, embora ele é uma coisa desejada, ele tem que ser sempre muito controlado, senão você vai ter, além do excesso de carga térmica para ar-condicionado, você vai ter também o ofuscamento luminoso, né? Que você vai ter que fechar uma cortina para não ser ofuscado e ainda ter que ligar a luz artificial. Então, esse controle solar é uma coisa muito, muito sensível aí que a gente prestou atenção nesse projeto. Aqui mais algumas fotos, enfim, tem um restaurante com brises também, uma série de outros itens de controle solar. Case...
projeto é um projeto industrial. Ele é um prédio também que teve premiações em cima dele. Ele também é a questão da oportunidade, né? Que é uma fábrica de cerveja. Então, qual é o impacto dele? É o consumo de água para a produção de cerveja. É ali que a gente começou o projeto, né? É analisar o impacto e tentar respeitar e responder com o projeto. Então, que é a fábrica de cerveja? Ela tem uma serpentina que gela, né, esfria a cerveja, e essa água, ela se esquenta, ela não mistura no consumo, né, na produção, com esses equipamentos, pelo menos, e aí ele sai quente e normalmente é descartado. Então, se gasta mais ou menos uns 6 litros de água para uma produção de 1 litro de cerveja. Então, por isso que ela é considerada de alto impacto. E então a gente tentou trabalhar todo com um ciclo de fechado da produção e dos resíduos, né, dessa cerveja. Os proprietários, eles têm um sítio onde tinha produção de porcos. Então, o resíduo da fermentação desses tanques, né, eles podem ser usados para alimentação dos porcos. O esterco dos porcos, eles então são usados no biodigestor que a gente fez. O biodigestor, acontece a fermentação, ela gera metano, e a gente tem um gerador lá que recebe esse metano e produz energia elétrica. Então, é a questão de fechar um ciclo e entender, né, como é que a gente vai impactar o menos possível. Então, assim que a gente trabalhou com a questão dos resíduos e impacto dessa fábrica. Né? Esse é um exemplo residencial, então uma residência unifamiliar, né? Também é um projeto aí de em torno de 600 metros quadrados. A partida desse projeto foi justamente o local, né? Então, aqui algumas fotos das primeiras paredes de pedra e da escavação. Né? Era um terreno afastado, no interior de Santa Catarina, uma cidade pequena, que você precisa até pegar uma balsa para chegar na cidade, ou dar uma enorme volta para fazer por rodovias o acesso. Então, assim, era um lugar que não seria fácil trazer materiais muito sofisticados, né? Então, a partir daqui foi justamente usar essa pedra, que eu acho maravilhosa, né? Extraída do próprio local para definir o nosso projeto. Né? Então, a mão de obra local lá, ela era qualificada para usar essas pedras em taipas, em muros, né? E em calçamento, mas eles não sabiam fazer paredes com essa pedra. Então a gente participou aqui de uma qualificação dessa mão de obra, em que o operador, o pedreiro, né, que lapidava essas pedras, foi ensinado a trabalhar com prumo, com nível, com esquadro, e ele conseguiu então fazer esse resultado dessas pedras que foi muito bom, muito bem executado. Ele estava acostumado a fazer aqui na parte de baixo, aqui acho que dá para ver o mouse, esse tipo de rua com essas pedras. Né? Então a gente conseguiu, com o treinamento e com a grande habilidade deles, fazer esses planos de pedra. Então as pedras do local definiram esse projeto. Nas fotos da direita, como o proprietário tinha a intenção de fazer, isso é uma casa, praticamente um sítio, né, uma casa de final de semana, ele tinha a intenção de fazer essa casa já muitos anos antes. Ele plantou no terreno essas árvores aqui, que eram pinos e eucaliptos. Né? Então, ele plantou essas árvores uns 10, 12 anos antes de fazer a casa. Quando a gente foi fazer a casa, a gente pôde cortar as árvores, né? E uma parte dela está nesse madeiramento todo aqui, construído, claro, não tudo, né? Mas uma parte dessas árvores também foi usada em madeira provisória, como escoras e tal. Tudo dependia da qualidade da madeira. Mais Os algumas tijolos também, né? Os tijolos é de uma olaria que eles tinham desativada, então elas estavam todas jogadas e aí foram resgatadas, da família deles, foram resgatadas, limpas e feitos esses balcões, parte das paredes. A gente nota o que são os tijolos antigos e os novos. A gente sabe assim, mas elas são muito semelhantes, mas é legal ver o histórico ali. Então a gente costuma dizer assim que é uma casa que questão do material local, né? Eu não usaria essa pedra, por exemplo, vou construir em Porto Alegre, tem que trazer lá quilômetros e quilômetros, né? Então, isso não é sustentável trazer para outro lugar. Lá estava no local, né? Não teve toda essa questão de queima de combustível para o transporte, isso tudo é analisado nos projetos, né? E essa casa é uma casa em Porto Alegre, né? Praticamente uma restauração
Acho que tu pode falar melhor, Ingrid. Essa aí é então, um exemplo de reforma que a gente quis trazer, né? É uma casa ali na Miguel Toste, então é aquelas casinhas todas iguais. Ela não é tombada, mas é também aquela questão de respeitar a história, né? E então a gente restaurou ela, a fachada por fora tu não vê que aconteceu nada. Por dentro a gente trabalhou muito assim, o que tinha muito cupim, é um problema da região. Tirou tudo que era de madeira, incinerou e refez e recolocou nos mesmos lugares. Mas também, mais ou menos na próxima foto, dá para ver, próximo slide. Então, a gente fez esse processo de demolir uma parte da casa, porque teve uma ampliação. Esses tijolos, tudo da demolição, né? Então, aquela coisa se usa tijolo de demolição. Esse aqui a gente usou realmente. Por que a gente usou aí? Porque era dessa própria demolição. Eu costumo dizer, não vou usar tijolo de demolição em outro lugar, que às vezes é muito caro, muito transporte. Ali era do local. Então, a gente limpou as telhas também, a gente tirou, limpou, lavou e recolocou. Os azulejos a gente tirou todos também, limpamos e recolocamos e pintamos. Dá para passar? Então, a gente remontou com esses tijolos, bancada de cozinha, paredes, né? Essa bem à direita, que é um lavabo, é a própria porta que tirou de um local, fez bancada. Então, aqueles azulejos vermelhos à esquerda era da cozinha, que a gente, então, pintou em cima e recolocou. Questão, então, de usar o material da demolição. Isso é muito interessante também. Até a caliça para aterrar o terreno. Né? É importante tirar o que tem madeira e com cupim, que isso é irrecuperável, mas o resto que a gente pôde aproveitar. Então, isso é um exemplo assim, de uma reforma, assim que a gente trabalha muito. Olha, dentro da reforma, o que eu posso, qual a oportunidade que essa reforma vai me dar, quais são os materiais que eu vou poder reutilizar, não descartar tudo e comprar tudo novo. Né? Tem coisas fantásticas que a gente consegue, e o cliente, assim, se ele está comprando uma coisa, né, uma residência antiga, ele quer aquilo, ele acha, né, que aquela história se preservar de alguma maneira, com uma outra releitura, mas a gente ajuda a aguçar isso, e os clientes contribuíram muito nessa casa, nos deram muita oportunidade assim, de criar e aproveitar o que a gente tinha ali. Acho que aqui é legal ainda citar, né, que na foto da direita embaixo aqui é justamente a ampliação, né? Então aquela parte que a gente viu a demolição, ela foi ampliada com um anexo novo, né? E na foto superior aqui ela foi construído nos fundos ainda um estúdio de música, porque um dos proprietários era músico, né? E foi então construído mais um anexo. E na foto da esquerda, que a gente vê melhor aqui, é a escada que passa por toda essa casa, que ela já serve de ventilação da casa, né? Existe todo um efeito chaminé, que é existe uma abertura na parte de cima, né? O ar quente ele é menos denso, ele acaba subindo, com isso ele puxa todo o ar das salas ao redor e é extraído por cima, né? Então por isso que essa escada ela tem esses espelhos aqui são feitos de chapa perfurada, né, para permitir a ventilação, e ela passa de cima a baixo, então, na residência, justamente para provocar essa retirada do ar mais quente. Esse projeto é um projeto comercial, até não é muito o nosso enfoque hoje em dia, mas é um projeto na Cidade Baixa, né, em Porto Alegre, numa casa antiga também. A casa também não era tombada, mas linda a casa, né, com todo o charme das casas da Cidade Baixa. Acabou sendo transformado num bar, né, um bar e lanchonete, né, lancheria. Mascavos, Sucos e Lanches era o nome. Então a gente conseguiu aqui inserir alguma coisa de recolhimento de água da chuva para uma cisterna que alimentava os vasos sanitários, né? Conseguiu uma grande seleção aí de mobiliário existente, e algumas coisas de demolição foram usadas também no balcão do bar. As caixas de fruta em cima do bar são caixas velhas da Ceasa que só foram repintadas, né? A luminária é uma garrafa de vinho com fundo cortado, enfim. Isso aqui foi um projeto meio baixo orçamento, digamos assim, que a gente teve que ser muito criativo para
para trazer uma alegria para o espaço, né? E utilizar de elementos já existentes. O proprietário da casa, ele tinha aí uma série de móveis guardados já no estoque, então a gente pôde ter acesso a isso, teve a felicidade de poder escolher muitas coisas boas. Outras ele acabou comprando em antiquários, né? Aquelas janelas, por exemplo, que a gente usou para rebaixar o forro, ele tinha disponíveis, elas só foram pintadas de forma colorida e tal. Então, foi um projeto interessante que a gente conseguiu, com elementos simples, né, inserir alguma sustentabilidade, quer dizer, não, quase nenhum móvel aqui é novo, né, e a gente conseguiu ainda ter um reuso das águas e inserir alguns elementos aí, tudo isso numa edificação antiga que pôde ser preservada, que está lá até hoje, né, que tem o seu uso e demonstra aí a sua história, a sua cultura na cidade. Eu até vou... Pode seguir, Ingrid. Eu ia fazer uma pergunta, mas aguardo para o final, então. Tá, eu só vou destacar como é importante o cliente junto com o arquiteto, né, nos projetos sustentáveis, qualquer uma, assim, o projeto sustentável tem muita coisa do cliente trazer o que ela tem, né, eu tenho esse imóvel, eu tenho esse objeto, como é que a gente ajuda ele, mas vem muito do cliente, eu digo que aprendo muito com os nossos clientes, né, eles, claro que já chegam no Cubo Verde porque eles se interessam por sustentabilidade. É difícil, assim, um cliente vir e não querer, né? Às vezes vem, acha que sustentabilidade é uma coisa, mas lá pelas tantas perde a importância, né? Mas a maioria vem achando aquilo importante, né? Então, investir, às vezes não é mais barato reutilizar coisas, às vezes é mais caro, porque a mão de obra ela é mais específica, é uma mão de obra artesanal, né? Então, mas o cliente, às vezes, assim, bom, é mais cara, é mais artesanal, é mais fácil comprar pronto, é mais fácil colocar forro de gesso, às vezes mas não é tão sustentável. Então, essa atuação junto, né, de entender que nem sempre é mais barato, é uma das grandes perguntas que faz, é mais barato fazer sustentável? Não sempre, né? Fazer isso, é mais barato, eu reutilizei, é uma mão de obra mais especializada, né? Mas é ser responsável pelo que a gente está fazendo, né? Buscar respeitar a história do local e o que o cliente tem, e a gente chega muito junto, é muito importante a atuação do cliente junto com os projetos para que a gente tenha sucesso, né, na questão da sustentabilidade. Eu acho que aí... Aqui estão os são nossos nossas redes de contato, né? redes sociais, telefone, site, e-mail, né? Instagram, quem quiser lá curtir nosso Face, esse telefone fixo é um WhatsApp da empresa, podem escrever qualquer dúvida técnica, a gente é super aberto, assim, não segura nada para nós, assim, eu acho que sustentabilidade é uma coisa que a gente tem que difundir, e eu digo que o melhor dos mundos vai ser quando a gente não falar mais arquitetura sustentável. É arquitetura e ela é sustentável e esse nome não existe mais. Assim, é uma coisa que já está incorporada, né? Eu acho que um dia a gente chega lá. Bacana, bem legal. Gente, nós temos uma pergunta. O pessoal gostaria de saber como vocês avaliam o mercado da arquitetura sustentável nesse momento. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito. Não sei, posso começar, porque eu vou falar um pouco do que mudou, né? Eu acho que teve uma mudança de mercado por causa da pandemia, né? Mas como a gente já atua há muitos anos, eu posso dizer que é um mercado que está mudando. Quando a gente começou há mais de 10 anos atrás, mal se falava, a gente tinha que convencer o cliente, né? Tinha uma impressão muito errada da sustentabilidade, né? E falavam muito de bioconstrução. Vocês viram que a gente não está falando de bioconstrução, é uma atuação de sustentabilidade, mas tem tantas, né? E a nossa é essa busca de oportunidades, né? Que a gente vê no local, respeito e retomada, enfim. E há 10 anos atrás, a gente tinha que convencer, hoje a gente já não precisa mais. Na verdade, o cliente já vem sabendo, já pesquisou, às vezes traz coisas que eu nem sabia que existia, então a gente aprende muito, né? E o mercado mudou, no sentido de que a pandemia trouxe um pouco mais consciência, né, de como a gente mora mal, de como a gente impacta, né, isso está vindo muito forte, né, e outra coisa que eu vejo é a questão do imediatismo, né, é muito importante a gente planejar, isso eu acho que a mudança ainda não, ela está acontecendo, mas é muito aos poucos, não, assim, o planejamento mais longo
é o que vai te trazer a maior responsabilidade no que está fazendo, né? Planejar, estudar e realmente a obra ser uma coisa mais rápida. Isso é o que deveria ser acontecido. Normalmente acontece o quê? Ainda, né? Projetos muito rápidos e obras longas e descontroladas. Isso também é insustentável, né? Então, é uma mudança também que está acontecendo, a responsabilidade sobre a questão do dinheiro, financeira, tu planejar mais, né? E isso é uma mudança que também está acontecendo, mas é mais lenta do que a consciência ambiental, né? Porque essa coisa de lidar com a ansiedade do cliente, de vamos planejar mais, vamos projetar mais, vamos deixar mais maduro e vamos fazer a obra né, quando tiver tudo fechadinho. Às vezes a gente tem que ainda convencer né, e trabalhar isso junto com o cliente. Acho que mais uma coisa, Ingrid, que dá para contribuir nessa tua resposta, também é o seguinte, há 10, 12, 15 anos atrás, sustentabilidade era tido um pouquinho como aquela coisa dos ripongas, sabe? Pessoal, bicho grilo, né? Aquela coisa toda. E hoje em dia passou, tá incorporado. Hoje em dia a gente tem clientes corporativos que buscam isso, né? E eles não querem uma casa feita de taipa de pilão, né? Eles querem um vidro tecnológico, eles querem um elevador com motor eficiente, um ar-condicionado e não sei o quê. Então, assim, toda essa construção, a bioconstrução, a arquitetura vernacular, tudo isso é toda uma escola que trouxe muito ensinamento para a arquitetura, mas a gente faz arquitetura contemporânea, né? Existem hoje técnicas modernas de taipa de pilão que são muito legais, mas não significa que todos os nossos projetos vão ser assim, né? Que nem a gente mostrou as pedras ali, aquilo era um lugar específico de aplicação das pedras. Talvez num lugar aqui em Porto Alegre, por exemplo, ou Vale dos Sinos, enfim, região metropolitana, onde a gente não tem uma região de basaltos e tal, a gente não vai usar esse tipo de pedra. Mas em Caxias, na Serra, a gente tem mais acesso a alguns tipos de pedra, ela pode ser mais propícia, né? E não precisa ser uma pedra que vem do Espírito Santo. Então, assim, toda essa arquitetura tradicional, ela nos ensina muito, mas a gente tem que aprender dela, extrair o que é válido para hoje, inserir a tecnologia que está disponível, que é fantástica, né? A gente tem automações, controles incríveis aí em toda a parte das engenharias que agregam muito desempenho energético, que a gente também deve usar, né? E aí a gente volta para o tripé, né? A gente tem que usar as coisas em equilíbrio. Quer dizer, a parte ambiental é muito interessante, a parte cultural, eu vou ter uma mão de obra que vai executar isso, esse produto ele vai ter a manutenção ao longo dos anos disponível na minha região, ou eu vou ter que trazer um técnico lá de longe para dar manutenção periódica, enfim. E, claro, o econômico, né? Eu queria um super vidro lá que tem um desempenho altíssimo, mas eu vou ter que abrir mão dele, porque ele é muito caro, eu vou usar um vidro intermediário, mas aí com isso eu consigo compensar em outro material, enfim. E aí tu acaba buscando o equilíbrio para atingir como um todo, né, um projeto mais responsável, mais sustentável. Ótimo, o pessoal também está querendo perguntar qual ou quais especializações são as mais indicadas para quem quer implementar sustentabilidade no seu escritório. Bom, a gente se especializou, né? Tem vários tipos de especialização. A gente foi para certificação verde, que tem várias certificações, né? Ela te dá, na verdade, um checklist de boas ações, né, na edificação. Mas essa especialização, ela vale a pena, porque não necessariamente vai ser certificador, mas ela te dá uma gama enorme em todas as áreas, como é que tu, digamos, vai pontuar para certificar, ok, pontua não, mas na verdade, se tu não quer certificar, e que a certificação, ela pontua boas ações, é essa a questão, né? E a certificação tira um pouco aquela coisa de, eu sou sustentável, mas na verdade não tem nada sustentável, isso está acontecendo muito, né? Porque muitos escritórios usam isso, esses dias a gente pegou uma postagem, assim, né? O cara citou coisas que, assim, ele só fez a norma, né? Assim, esgoto que o município exige. Não tinha nada de sustentável, mas usou aquilo como, né, uma propaganda. Então, assim, e te diferenciar, acho que te especializar e conhecer
te diferencia no mercado. Tu realmente é consciente, tu sabe o que tu está falando e tu é especialista naquilo. A nossa especialização foi nessa área de certificações. Não tem muitos lugares que atuam, né, que dão essas especializações, mas a própria UX, ela vai começar uma especialização. Não sei se o Rodrigo vai querer falar melhor, mas é uma especialização em sustentabilidade nas edificações e espaços urbanos. Vai ser uma especialização super completa. Eu acho que é uma oportunidade única, porque realmente, assim, não tem muitas, assim, especializações, que faz especialista naquilo, né? Tem muitos cursos, mas ela também vai dar vai ser muito completo o curso. A gente, inclusive, vai participar de algumas aulas, né? Então, eu não sei se o Rodrigo vai falar um pouco, eu acho que é importante, assim, divulgar, porque é uma oportunidade, assim, de se aproveitar, né? Eu acho que só antes do Rodrigo falar, Rodrigo, só contribuindo e levantando para te falar, as especializações que a gente fez não abriram mais turma, né? Então, assim, a Fernanda citou no início ali nossos currículos, né? Eu fiz uma especialização na Univates, que foi primeira turma, não teve segunda, né? Depois a gente fez uma no IMBEC, que rodava o Brasil, né? Que teve 3, 4 turmas em Porto Alegre, a gente fez a primeira e acabou, né? Então, assim, são oportunidades que às vezes a gente tem, né? E que bom que a UX enxergou isso e está criando algo desse tipo, né? Tomara que seja muito longevo aí o curso. Não, obrigado. Acho que o curso vai ser, já teve uma edição, né, de uma especialização de edificações sustentáveis que vocês participaram, né, e como palestrantes em diversas ocasiões. E essa especialização incluiu também os espaços urbanos, né? Então acho que vai ser uma questão bem interessante mesmo trazendo essa questão da certificação que vocês trouxeram, né? Justamente para não a gente evitar essas questões da maquiagem verde, né? Que só o cara planta uma trepadeira na fachada, assim, ou faz só o esgoto, né? Tem esgoto, é sustentável. Então, eu achei ótima essa, né? Mas eu queria só agradecer a vocês, assim, pela disponibilidade. É sempre um prazer ouvir vocês. Eu já tive várias oportunidades ali lá mesmo na turma da especialização, na visita àquela ao Partec, né? E que, aliás, assim, um exemplo, né, de arquitetura sustentável. Então, quero dar os parabéns pela palestra, agradecer a presença e parabéns pelo trabalho de vocês, que é sempre um prazer de ver. Obrigado, ficamos à disposição. Obrigada pela oportunidade. A gente fica bem feliz com a participação de vocês, pessoal, de todo mundo que acompanhou a live até aqui. A gente vai se despedindo, mas amanhã tem mais o Summit de Arquitetura, então é só acessar o site e ficar por dentro de toda a programação. Muito obrigada e uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Lembrando